Capítulo 689, nos encontramos novamente. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Nas profundezas do Mar do Sul, a 70.000 pés debaixo d'água em uma vala subterrânea, a pressão da água atingiu um nível aterrador. Mesmo um mestre do reino núcleo rotativo acharia difícil se proteger com sua verdadeira essência em um lugar tão fundo. Se a verdadeira essência corporal deles fosse quebrada, o corpo mortal deles seria subitamente exposto a toda essa terrível pressão. Seus tímpanos se estilhaçariam, seus órgãos se romperiam, seu coração pararia de bater e, finalmente, morreriam de um jeito miserável. Nas partes mais profundas desta vala, havia um espaço artificial aberto por uma formação de matriz. Um grosso escudo de energia isolava toda a água do mar do lado de fora. Uma luz fraca emanava daqui, parecendo particularmente brilhante na escuridão profunda. Dentro deste espaço, um homem estava sentado nu em uma cama feita de jade polar, em meditação profunda. Seus braços, esquerdo e direito, foram transformados em carne dilacerada e até seus ossos foram quebrados em um pó fino. Mas o que era estranho era que não havia sangue vazando. Se alguém olhasse com cuidado, veria que essa carne dilacerada estava crescendo constantemente. De sua aparência amassado, lentamente se restaurava por si só. Este era Xianwuji, que atualmente atravessava a quarta etapa da destruição da vida. Ele já estava em isolamento por mais de 4 meses. Suas pernas e cintura já estavam completas, e agora ele estava no processo de reformar seus braços. Quanto à parte mais arriscada de quebrar seu núcleo, ele ainda não tinha começado isso. Embora Xianwuji estivesse em isolamento, ele ainda estava bem ciente de todos os assuntos que ocorriam na região demoníaca do Mar do Sul. No momento em que Lin Ming usou o Leviatã gigante e quebrou a grande formação de matriz protetora da região demoníaca do Mar do Sul, matou de forma imprudente os discípulos de lá, até derrubando e pilhando todos os recursos da região demoníaca do Mar do Sul, tudo isso caiu aos olhos de Xianwuji. Mesmo que Xianwuji estivesse em meditação profunda, ele ainda estava com raiva a ponto de quase vomitar sangue. A raiva quase o levou a um colapso mental, fazendo com que o fogo da raiva invertesse a energia em seu corpo e fizesse com que ele falhasse em romper a quarta etapa da destruição da vida. Naquele momento, ele teve a sorte de estar em um processo relativamente simples de restaurar seus braços. Xianwuji havia atravessado a destruição da vida 3 vezes antes e, portanto, estava muito familiarizado com a reestruturação de sua carne. Apenas reprimindo essa repentina raiva ele pôde continuar com segurança pela destruição da vida. Se Lin Ming tivesse colidido com a região demoníaca do Mar do Sul durante a reconstrução mais perigosa de seu núcleo, ele poderia ter caído por causa disso. Xianwuji certamente não deixaria a situação na região demoníaca do Mar do Sul afetar seu avanço para a quarta etapa da destruição da vida. Depois desse evento, ele simplesmente cortou toda a sua percepção, focando completamente em passar por este processo. Agora, seus 2 braços já estavam 30% completos. Em mais 10 dias ele terminaria, e então começaria o processo mais difícil, que era remodelar seu núcleo. Lin Ming, vou te rasgar em pedaços, sugar sua medula e refinar sua alma. Mais de 1 milhão de milhas de distância, Palácio do misterioso Yin Yang. Um barco espiritual desceu lentamente. No topo deste barco espiritual estavam mãe e filho, Xing Qi e Xing Yang. Eles originalmente queriam ir ao encontro do príncipe herdeiro do reino divino, mas logo depois que eles embarcaram, receberam a notícia de que este príncipe herdeiro do reino divino já havia deixado a ilha da divina Fênix. E olhando para a direção que eles foram, eles voaram em direção à região dos 5 elementos.
A Ilha da Divina Fênix e a Província Misteriosa são separadas pela região dos 5 elementos. Para chegar na Província Misteriosa, primeiro era preciso atravessar a região dos 5 elementos. Depois de ter a iniciativa tomada por outra pessoa, Xingqian e seu filho estavam se sentindo deprimidos. Xingyang disse: Nobre mãe, se o Vale da Tempestade da região dos 5 elementos entrou em contato primeiro com o príncipe herdeiro do reino divino, que tipo de palavras doces e floridas eles usaram? Porque o príncipe herdeiro do reino divino deixaria a Ilha da Divina Fênix agora. Ele está planejando ir para o Vale da Tempestade. Ramf, uma pequena seita como o Vale da Tempestade é inferior à Ilha da Divina Fênix, como eles poderiam ter algo que pudesse atrair sua atenção? O príncipe herdeiro do reino divino deve ter vindo para a região ao sul do horizonte para realizar algum objetivo especial. Se pudermos descobrir o que é este objetivo e ajudá-lo a completá-lo, então talvez possamos ser capazes de ganhar seu favor. Na opinião de Xingqian, naturalmente não havia necessidade de questionar a força do príncipe herdeiro do reino divino. Mas, se houvesse alguma informação de que ele precisasse ou se ele estivesse procurando algo em particular, então seria melhor perguntar a uma seita que havia sido estabelecida por milhares de anos no sul do continente da queda do céu. Se eles pudessem ser essa seita, então isso seria perfeito. Nós vamos colocar essa questão do príncipe herdeiro do reino divino em espera por enquanto. Primeiro, devemos apertar nosso controle sobre a Ilha da Divina Fênix. Quando a Ilha da Divina Fênix foi mencionada, os olhos de Xingyang brilharam com uma luz avarenta. Ele desejava há muito tempo a técnica secreta da Ilha da Divina Fênix para transplantar a essência sanguínea do pássaro vermilion. Além disso, havia também a pura linhagem do pássaro vermilion no corpo de Mukyanil. Rumores diziam que se um homem tomasse o símbolo de sua virgindade, ele seria capaz de herdar uma parte de sua energia primordial, transformando-o e obtendo uma linhagem do pássaro vermilion extremamente pura. Xingyang naturalmente cultivou o atributo fogo. Se a linhagem do pássaro vermilion pudesse aumentar seu talento, então como ele poderia não ser tentado? Além disso, Xingyang sempre teve pensamentos para se mover em Mubingyun. Mubingyun tinha a linhagem do Luan azul nela. Isso era inútil para Xingyang, mas as habilidades secretas do Palácio do Misterioso Yin Yang se concentraram em Yin Yang complementando um ao outro. Se Mubingyun estivesse disposta a praticar cultivo duplo com ele, então ele não se importaria de se casar com Mubingyun e levá-la como sua esposa. Primeiro ele teria relações com Mukyanil, e depois de tomar sua linhagem do pássaro vermilion ele cultivaria em dupla gelo e fogo com Mubingyun, usando seu físico Yin para fazer sua lei do misterioso Yin Yang alcançar o grande sucesso. Esse seria o melhor resultado possível. No entanto, enquanto pensava sobre isso, Mu Yuang nunca permitiria que nenhuma dessas duas situações ocorresse. As irmãs Mu seriam as futuras líderes da Ilha da Divina Fênix. Como elas poderiam se casar com o Palácio do Misterioso Yin Yang e tornarem-se suas princesinhas? Originalmente, a Ilha da Divina Fênix e o Palácio do Misterioso Yin Yang assinaram um acordo de 100 anos. Xingyang estava disposto a permitir que a situação se desenvolvesse lentamente, fazendo seus planos se concretizarem um pouco de cada vez. Mas agora, por causa da aparição do príncipe herdeiro do reino divino, a guerra no Mar do Sul havia mudado muito. Uma vez que a região demoníaca do Mar do Sul fosse derrotada, eles não teriam mais meios para ameaçar a Ilha da Divina Fênix. Isso fez com que ele sentisse uma sensação de crise iminente. Havia um prato tão bonito na frente dele, e ainda assim ele só podia vê-lo e não comê-lo. Como Xingyang poderia estar disposto a aceitar isso? À noite, o vento de outono era frio e desolado.
Em volta das montanhas do misterioso Yin Yang, as luzes brilhavam. E ao sul das montanhas do misterioso Yin Yang havia uma pequena cordilheira chamada Montanha Pequena Andorinha. Esta era a terra espiritual que o palácio do misterioso Yin Yang havia alocado para a ilha da Divina Fênix. Uma seita não precisava necessariamente de palácios, de formações de matrizes de prática e, num curto espaço de tempo, nem mesmo do apoio de uma mina de pedras de verdadeira essência ou um jardim medicinal. Mas não importa o que, havia uma coisa que eles não poderiam ficar sem. Isso era, uma terra espiritual. Essa assim chamada terra espiritual era uma área onde a energia de origem do céu e da terra era acumulada. Haviam muitos artistas marciais do reino Outian que preferiam se dedicar a uma grande seita do que ficar em um país mortal como general ou governante. Isso tudo foi por causa de uma terra espiritual. Sem uma terra espiritual, era imensamente difícil praticar. Foi por isso que quase todos os artistas marciais de alto nível estavam reunidos em grandes seitas ou famílias marciais, e por isso era difícil encontrar um único artista marcial do reino Xiantian em um país mortal. Uma terra espiritual tinha certas características que eram capazes de reunir naturalmente a energia de origem do céu e da terra. Na seita do Vale dos Sete Mistérios, a energia da origem do céu e da terra era várias vezes maior do que no reino da fortuna do céu. E mesmo assim, a energia de origem do céu e da terra dentro da ilha da Divina Fênix era várias vezes superior à da seita do Vale dos Sete Mistérios. Assim, quanto melhor fosse a seita, melhor seria a terra espiritual em que eles viveriam. Dentro de todo o continente da queda do céu, para não mencionar as terras espirituais de alto nível, mas mesmo as de baixo nível foram quase todas tomadas por outros. A ilha da Divina Fênix estava disposta a buscar refúgio no palácio do misterioso Yin Yang não apenas para buscar refúgio com eles, mas também para ter uma terra espiritual para seus discípulos praticarem. Sem uma terra espiritual, uma seita perderia a base fundamental de sua existência e seria impossível atrair outros artistas marciais. Embora a energia de origem do céu e da terra dessa residência temporária fosse muito inferior à da ilha da Divina Fênix, ela ainda era comparável à pior das seitas de quarto grau. E o mais incomum foi que, como o palácio do misterioso Yin Yang cultivava Yin Yang, a energia de origem aqui também era rica em fogo e água, isso se encaixa muito bem com os métodos de cultivo da ilha da Divina Fênix. Já era meia-noite e o céu escuro da noite parecia uma cortina de veludo negro e espesso que se estendia pelo mundo. Pequenas estrelas decoravam a cúpula do céu como pedras brilhantes. Nas montanhas escuras e na brisa suave, ocasionalmente podia-se ouvir o farfalhar das marés e o som agradável de insetos cantando à noite. O suave luar iluminava um penhasco nas montanhas na parte de trás da montanha Pequena Andorinha. Porque estava frio aqui, o chão estava coberto de uma camada de gelo prateado. Uma mulher vestida de vermelho estava sentada em uma pedra, meditando. De costas, podia-se ver seus longos cabelos negros caindo como uma cachoeira enquanto se espalhava por sua roupa. Olhando de longe, podia-se sentir uma beleza esplendorosa, porém triste. Essa mulher era Mukianil. Embora ela estivesse meditando, a energia de origem do céu e da terra em sua volta estava em caos, nem mesmo formando um vórtice de energia. Esse tipo de condição prática era um erro que normalmente novos artistas marciais e amadores cometeriam. Mukianil já havia entrado no reino núcleo rotativo. Por toda a lógica, isso nunca deveria ter acontecido. Mukianil sacudiu a cabeça e suspirou levemente. Ela parou sua meditação e resmungou impotente: minha mente está uma bagunça e minha verdadeira essência está em desordem. Nos dias de hoje, ela estava sempre preocupada com pequena chama.
A culpa que ela sentia causou um nó em seu coração que ela não podia desfazer. Seus pensamentos sombrios e pesarosos causaram danos ao seu coração de artes marciais, fazendo com que sua circulação de verdadeira essência tivesse problemas em fluir suavemente. Essa era uma condição completamente inadequada para cultivar. A mestra da seita colocou todas as suas esperanças em Lin Ming. Ainda faltam 7 anos e meio até a reunião em 10 anos. Lin Ming. Onde e como você está? Como seria o mundo depois desses 10 anos? Mu Qianyu achou isso impossível de imaginar. No encontro prometido, Lin Ming seria capaz de voltar em segurança. Ele seria capaz de arcar com o fardo de reviver a seita. Nada disso poderia ser previsto. Para reviver a seita, ele devia ter força igual a um mestre da destruição da vida. Nesse momento, Lin Ming teria 27 ou 28 anos de idade. Para ter a força de um mestre da destruição da vida nessa fase, isso significaria que seu talento superava até mesmo aqueles gênios do reino divino. Mu Qianyu sempre sentiu que era injusto para a Ilha da Divina Fênix colocar todas as suas esperanças, sonhos e responsabilidades sobre os ombros de Lin Ming. Muitos de seus colegas discípulos esperavam que Lin Ming retornasse e os deixasse orgulhosos mais uma vez. Mas, e se Lin Ming não conseguisse isso? Que tipo de pressão tremenda ele teria que suportar então? Mu Qianyu balançou a cabeça e não pensou mais nessas coisas. Ela voltou à sua meditação. Ela precisava se tornar mais forte. Tudo o que ela podia fazer era alcançar um cultivo alto o suficiente para poder enfrentar um mestre da destruição da vida. Então ela seria capaz de ajudar Lin Ming a suportar o peso de seu fardo. Poder, Mu Qianyu mordeu os lábios. Tudo o que ocorreu fez com que ela desejasse intensamente que ela tivesse mais poder. Se ela tivesse poder absoluto, ela nunca precisaria assistir impotente enquanto Lin Ming era forçado a fugir. Ela nunca teria que assistir a Ilha da Divina Fênix ser destruída. Ela nunca teria que assistir Pequena Chama ser levada pelo palácio do misterioso Yin Yang. Se ela fosse forte, então por que ela teria que viver sob os olhares frios e indiferentes de outros e por que ela teria que sofrer o insulto de ter suas técnicas secretas da Ilha da Divina Fênix sendo desejadas por outras pessoas? Quando o vento da noite assobiou e Mu Qianyu voltou à meditação, uma chama de repente se acendeu na frente dela. Este foi um talismã transmissor de som. Depois de ouvir a mensagem, Mu Qianyu ficou repentinamente chocada. Ela virou pedra na hora. Como, isso era? Ela olhou inexpressivamente para as montanhas atrás, os dedos rígidos quando a respiração ficou presa. Era como se ela tivesse esquecido de como respirar. Depois de vários instantes, ela ouviu o som de roupas farfalhando quando uma figura vestida de preto apareceu na frente dela, se aproximando gradualmente. Mu Qianyu subconscientemente cobriu a boca. Embora sua mentalidade sempre tenha sido forte e estável, nesse momento, ela não conseguiu impedir que sua visão se obscurecesse quando lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Esse talismã transmissor de som foi enviado por Mu Yuang. Foi uma curta mensagem. Lin Ming voltou. Ele está indo em direção às montanhas para procurar por você.